E aí pessoal, beleza? Bem-vindos mais uma vez a outro vídeo do canal Coleção Paralela e bem-vindos a mais um vídeo daquela nossa pequenina e esporádica série Os Gibis que eu amei. E sem muita conversa fiada, já tá na capa, já tá aparecendo ali. A edição da qual eu quero falar hoje é a Super Powers número 28, cujo personagem principal, ou digamos assim, os personagens principais centrais, na verdade, a, a edição inteira só aborda uma história, e é a história desses dois caras, Batman e Exterminador, com essa capa metalizada aqui, com esse efeito em relevo metalizado, que pra época já era uma coisa até bem fora do padrão. E a capa é meio cartonada ainda, né, cara? O que já é uma coisa muito diferente. E essa é uma das edições que está aqui nesse quadro, Os Gibis que eu amei, pura e simplesmente pela qualidade da história. Quando eu comecei a fazer esse quadro, eu mencionei que as razões pelas quais esses gibis apareceriam aqui podiam ser inúmeras. Desde simplesmente a maneira como eu adquiri, até a razão pela qual eu adquiri, ou porque eu simplesmente gostei muito de alguma história nesse gibi. E é simplesmente o caso dessa edição. A Super Powers número 28 eu comprei em banca. É uma edição de 1993, é exatamente essa edição. É a mesma revista que eu comprei em banca, na época que tinha aquela tabela idiota que foi adotada pela Abril. Essa tabela aqui atrapalhava demais a vida da gente. Eu detestava essa tabela. Na verdade, embora obviamente deva existir, eu pessoalmente nunca conheci um colecionador, um cara que comprava quadrinhos assiduamente, que gostasse dessa coisa da tabela da Abril aí, que pra mim nunca teve muito nexo e só nos atrapalhava, entendeu? Mas fazer o que, né? Durante um tempo era o que a gente tinha. E eu comprei essa edição, eu lembro muito bem, primeiramente por ser do Batman, e segundo porque ao ver essas letras metalizadas em relevo me chamou muita atenção. Eu peguei a revista, achei que ela parecia parrudinha, né? Ela é lombada canoa com grampos, mas eu achei que ela parecia muito parrudinha. Achei interessante, né? Isso, parecia que tinha um bom número de páginas. E ela ainda trazia um personagem com o qual eu tinha tido pouquíssimo contato e tinha bastante curiosidade, que é o Exterminador. Eu digo Batman, um dos meus personagens prediletos da editora, né, da DC. Uma edição muito bonita, bastante fora do padrão para a época. E o Exterminador, combo perfeito, vou comprar. E cara, eu nunca me arrependi, tanto que eu tenho ela até hoje. Cidade de Assassinos, com argumento do Marv Wolfman e desenhos do Steven Irving. Nossa, eu me atrapalhei aqui para falar Wolfman, né? Mas é do Marv Wolfman. E, velho, fantástico. É uma história fantástica. No que se refere ao Batman, principalmente se eu for considerar histórias publicadas de maneira, vamos dizer assim, mais corriqueira, cotidiana, canônica, que não se trata de uma edição especial, de uma minissérie, de nada assim, né? Pelo menos não foi publicado desta maneira aqui no Brasil. É uma das melhores histórias do Batman que eu já li. É muito boa. É muito boa. Se eu for resumir a história, eu vou dar um resumo rápido aqui, cara. Eu não vou contar sobre a história, eu não vou dar detalhes, eu não vou ficar dando muito spoiler. Eu vou dar um resumo rápido dizendo assim, ó. Essa história se passa na fase em que o Exterminador estava meio que naquela crise de identidade dele. Ele tinha meio que deixado de ser vilão para se tornar anti-herói. Ele estava meio bonzinho, né? Tava meio que tentando fazer a coisa certa, com um pouquinho de crise de consciência. Haviam tentado mudar esse aspecto do Exterminador, né?
haviam meio que tentado transformar o Slade Wilson numa espécie de anti-herói, né? De um super-herói B10. E eu gostei dessa versão, eu gostava dessa versão do Exterminador nessa pegada. E a história é basicamente ele e o Batman, primeiro se pegando no pau, como era de se esperar quando dois personagens se encontram, e depois os dois juntos descendo o cacete numa assassina contratada para matar uma testemunha importante e na própria máfia de Gotham. Esse é o resumo. Mas a maneira como essa história se desenrola, os personagens que vão aparecendo aqui, né, personagens, alguns deles com os quais na época eu tinha tido também pouquíssimo contato, a arte, cara, esse material aqui é um material que eu não sei como que não saiu numa edição especial, tipo, como que saiu numa Super Powers. O que eu quero dizer como não saiu numa edição especial é justamente assim, como é que não foi feita uma edição única, entendeu? Como é que não fizeram tipo uma DC especial? Como é que não transformaram isso numa minissérie para publicar aqui no Brasil? É quase um milagre que não tenham feito isso. Porque o material é muito bom, a história dava um filme, e se seguida ao pé da letra como está aqui, na minha opinião, seria um filme fantástico, fodástico. É um Batman brutal, lutando contra um inimigo ainda mais brutal, né, ao lado de um cara no qual ele não tem nem muita certeza naquele momento se ele pode confiar ou não. São muitos clichês, mas todos esses clichês funcionam nessa história. Eu já li e reli essa história inúmeras vezes e eu nunca me canso dela. Da qualidade dos desenhos até a qualidade do roteiro, tudo pra mim soa perfeito, encaixadinho, impecável. Tipo, não é a história mais assombrosa que qualquer um de nós possa ter lido, mas está a quilômetros de ser uma história comum. Ela, sem dúvida, é uma das melhores histórias do período. E tanto que, né, a edição inteira é dedicada a ela. E a história é fascinante. Ela também traz uma das primeiras vezes, talvez a primeira vez que eu vi o Batman tomar um pau de alguém, né? Desculpa, tô meio que dando esse spoiler, né? Eu e muita gente, eu acho, não adianta, a gente meio que tenta evitar, mas a gente acaba torcendo ferrenhamente pelos personagens que a gente gosta, e a gente não gosta de ver esses personagens muitas vezes se dando mal, sendo derrotados, né? Aquilo nos incomoda, e mesmo com todos os agravantes aqui apresentados, com todas as razões que explicavam o porquê aconteceu dessa maneira, ao ver o Batman acabar por tomar um couro do Exterminador na luta mano a mano que eles tiveram, eu lembro que na época eu fiquei bastante incomodado, porque eu queria mesmo é que não importassem as características, as questões envolvidas, as capacidades do Slade Wilson. Eu queria mesmo é ver o Batman dar um pau nele e se firmar como o cara mais fodão da DC. Mas a realidade, mesmo que seja a realidade dos quadrinhos, nem sempre é o que a gente quer. E eu tive que me contentar em ver o Batman tomar um pau. Mas mesmo assim, isso não diminuiu nem por um segundo o brilho dessa revista. Na verdade, foi a existência dessa revista, foi essa história que eu li, que foi um dos materiais mais aprofundados na época, né? Depois disso, claro, já li muita coisa, mas na época foi um dos materiais mais aprofundados que eu peguei em mãos para conhecer um pouco mais sobre o Exterminador. Foi por causa dessa revista que eu acabei comprando anos depois uma figura de ação que eu tenho aí, um bonequinho que eu tenho do próprio Exterminador. Eu vi o bonequinho, lembrei dessa edição que eu havia lido, que eu já tinha, e acabei comprando porque o personagem me conquistou. E mesmo depois, com ele
tendo outra pegada, outra abordagem, voltando a agir, né, de maneira extremamente criminosa. Eu continuei gostando demais dele, é um dos meus vilões prediletos da DC. Há também uma nova versão, uma nova abordagem deste personagem aqui. Eu passei por ele rapidão antes aqui, ó. Temos aqui uma nova versão do Vigilante, uma versão feminina. Eu admito que esta foi uma das partes que eu não gostei muito. E explico por que eu não gostei muito. Não é pela questão de quem substituiu o Vigilante, entendeu? Não é pela questão de, ele era um personagem masculino, agora é uma mulher. Eu acho que isso tanto faz se é homem ou mulher quem vai assumir o manto do herói. O que me incomodou é que, tipo assim, é quase como se eu tivesse alguma razão para me meter numa treta grande com alguém aí que tá acontecendo e encontrasse o uniforme do super-herói ali, do Batman, qualquer outro super-herói, e vestisse a roupa dele, assumisse a identidade dele, e sem nenhum treinamento especial, sem nenhuma grande capacidade especial, né, sem nenhuma grande habilidade fora de escala, se saísse por aí dando porrada em bandido e lutando em pé de igualdade com outros super seres muito mais treinados e muito mais tecnicamente superiores do que eu saísse brigando em pé de igualdade com eles sem ter treinamento nenhum, simplesmente vestir o uniforme e cair na porrada. Eu não gosto muito dessas coisas, eu acho meio incômodo isso, e é basicamente o que aconteceu, né? Quando essa versão do Vigilante, que eu nem sei se teve vida longa, se teve mais aparições ou não, surgiu, né? A mulher simplesmente encontrou o uniforme, vestiu o uniforme, virou a Vigilante, saiu por aí pulando de prédio e dando tiro. Como que ela adquiriu capacidade para isso? Não sei. Realmente não sei. Então eu não gosto muito dessas coisas. É, digamos, um dos pontos negativos da história, mas é talvez um ponto negativo apenas a meus olhos, porque eu sou chatão para essas coisas. Para muita gente talvez não tenha a menor importância, tenha passado batido, e de qualquer maneira não tem como tirar o brilho dessa história. Se você não teve a oportunidade de ler essa história, eu não sei se ela foi republicada alguma vez, eu não sei se ela existe em alguma outra edição, sabe, em forma de minissérie, de edição única, não sei, né? Mas se você alguma vez tiver a oportunidade de ler essa história, seja ela nessa edição da Super Powers número 28 que eu estou mostrando, seja numa republicação, seja como for, não perca seu tempo. Leia. Não deixa passar, porque se você é fã do Batman, você vai amar essa história. É um dos gibis que eu amei, e justamente por causa disso, porque na minha opinião, não tem como você não amar. Roteiro excelente, história fantástica, muita ação, uma pegada muito show, vale muito a pena. E se você gostou, deixa like.